A ideia que mudou a forma como a sociedade funciona começa de um jeito simples, quase banal. Mas é justamente isso que a torna tão poderosa. Imagine acordar amanhã em um mundo onde nenhuma regra existe. Não há leis, não há acordos, não há instituições, não há autoridades reconhecidas. Não porque alguém proibiu, mas porque simplesmente ninguém aceita obedecer a nada além da própria vontade. Agora pense com calma. Quanto tempo esse mundo levaria para entrar em colapso? Segundos, minutos, dias? Essa pergunta não é apenas um exercício de imaginação. Ela é o ponto de partida de uma das ideias mais influentes da história do pensamento humano. Uma ideia silenciosa, invisível, mas que molda cada detalhe da sua vida cotidiana. Desde o momento em que você sai de casa, até a forma como você entende o que é certo, errado, justo ou injusto. Essa ideia não nasceu pronta. Ela surge de uma inquietação profunda. Como pessoas livres, com desejos diferentes, medos distintos e interesses muitas vezes opostos, conseguem viver juntas, sem se destruírem mutuamente. Durante muito tempo, a resposta parecia simples. Pela força, pela tradição ou pela vontade divina. Reis governavam porque diziam ter sangue sagrado. Leis existiam porque sempre existiram. A ordem era algo imposto de cima para baixo. Mas em algum momento da história, essa explicação começou a não ser suficiente. Guerras religiosas, conflitos civis e colapsos políticos fizeram pensadores se perguntarem se a sociedade realmente precisava ser sustentada apenas pela imposição da força, ou se existia algo mais profundo, algo racional, que explicasse por que aceitamos viver sob regras. É nesse ponto que a ideia começa a tomar forma. Ela parte de uma suposição ousada. E se a sociedade não fosse algo natural, dado pela natureza ou por Deus, mas sim uma construção humana? E se as regras que seguimos não fossem apenas impostas, mas aceitas, mesmo que de forma inconsciente? Essa mudança de perspectiva é revolucionária. Em vez de perguntar quem manda, a pergunta passa a ser: por que obedecemos? E essa simples inversão muda tudo. Para entender o impacto dessa ideia, precisamos voltar mentalmente a um estado hipotético, 1.0 da convivência humana. Imagine indivíduos vivendo sem leis, sem governos, sem contratos. Cada pessoa age de acordo com seus próprios interesses, buscando sobreviver, se proteger e conquistar o que deseja. Nesse cenário, não existe garantia de segurança. Mesmo que hoje você esteja seguro, amanhã alguém mais forte pode tirar tudo de você. A incerteza se torna permanente. A vida, nesse contexto, não é apenas difícil, ela é instável, imprevisível e marcada pelo medo constante. E o medo, quando domina, transforma cada outro ser humano em uma ameaça em potencial. É aqui que surge a virada central dessa ideia. Diante de um mundo caótico e inseguro, os indivíduos percebem algo fundamental. Sozinhos, todos perdem. Juntos, mesmo abrindo mão de parte da própria liberdade, todos ganham. Essa percepção não acontece como um evento histórico específico, mas como uma construção teórica poderosa. A ideia propõe que, em algum nível, as pessoas concordam em estabelecer regras comuns, não porque amam obedecer, mas porque entendem que a obediência mútua cria algo maior. Previsibilidade, segurança e cooperação é o nascimento de um acordo invisível, um pacto que não precisa ser assinado para existir. Esse acordo não elimina os conflitos humanos, mas os organiza. Ele transforma a violência pura em regras, a força bruta
em autoridade reconhecida. A partir dele surge a noção de lei, de direito, de dever. Não porque todos são naturalmente bons, mas justamente porque não são. Essa é uma das partes mais desconfortáveis dessa ideia. Ela não parte de uma visão idealizada do ser humano. Pelo contrário, ela reconhece nossos impulsos egoístas, nossos medos e nossa capacidade de prejudicar uns aos outros. A sociedade, então, não nasce da bondade, mas da necessidade. Com o tempo, diferentes interpretações dessa ideia surgem. E é aqui que o pensamento se aprofunda e ganha tensão. Alguns acreditam que, sem regras, os seres humanos viveriam em um estado de guerra constante, onde a vida seria marcada pela violência e pela insegurança. Para esses pensadores, o acordo precisa ser forte, centralizado, quase absoluto. Abrir mão da liberdade individual é um preço pequeno a pagar em troca da sobrevivência coletiva. Outros discordam. Para eles, os seres humanos não são naturalmente inimigos uns dos outros. O problema não é a liberdade em si, mas a falta de regras claras e consensuais. Nesse caso, o acordo existe não para esmagar a liberdade, mas para protegê-la. Essa divergência é o coração da tensão que sustenta essa ideia até hoje. Até onde devemos abrir mão da nossa liberdade para garantir segurança? Quando a autoridade deixa de proteger e passa a oprimir. Existe um limite legítimo para o poder? Essas perguntas não têm respostas simples. E talvez nunca tenham, mas o fato de elas existirem já mostra o impacto profundo dessa construção teórica. Ela transforma a política, o direito e até a forma como entendemos a moral. Perceba como essa ideia muda completamente a noção de obediência. Obedecer deixa de ser apenas um ato de submissão e passa a ser, em certa medida, um ato racional. Você obedece às regras porque entende que, ao fazê-lo, espera que os outros também obedeçam. É uma troca silenciosa. Eu limito minhas ações hoje para que você limite as suas amanhã. E assim, todos ganham um ambiente minimamente estável para viver. Esse raciocínio está presente quando você respeita um sinal vermelho, mesmo sem nenhum carro vindo. Não é o medo da punição imediata que te faz parar, mas a confiança de que o sistema funciona porque todos, na maior parte do tempo, colaboram. O ponto de virada mais poderoso dessa ideia acontece quando percebemos que ela não está apenas nos livros ou nas teorias políticas. Ela está em tudo. Está no dinheiro, que só vale porque todos concordamos que vale. Está no calendário, no horário, nas instituições, nas profissões. Nada disso existe como existe uma árvore ou uma montanha. Tudo isso existe porque acreditamos coletivamente que existe. E essa crença compartilhada é sustentada por regras, símbolos e acordos que aceitamos, muitas vezes sem questionar. Mas aqui surge um desconforto inevitável, e ele é essencial para manter a atenção do tema. Se a sociedade é sustentada por um acordo, o que acontece quando as pessoas deixam de acreditar nele? O que acontece quando o pacto invisível começa a se romper? A história oferece exemplos claros: crises políticas, colapsos institucionais, guerras civis. Quando a confiança desaparece, as regras perdem força e o medo retorna. É como se a sociedade fosse um edifício sustentado não apenas por concreto, mas por confiança. Quando essa base invisível racha, tudo começa a balançar. Esse é o momento de maior impacto dessa ideia, porque ela nos obriga a olhar para o presente. Vivemos em um mundo onde a desconfiança cresce, onde instituições são questionadas e onde acordos que pareciam sólidos começam a ser colocados em dúvida.
A pergunta que surge não é apenas teórica, é profundamente prática. Até que ponto ainda acreditamos no acordo que sustenta a nossa convivência? E mais, estamos dispostos a mantê-lo? A força dessa ideia está justamente no fato de que ela não oferece conforto fácil. Ela não promete um mundo perfeito, nem uma natureza humana ideal. Ela apenas nos mostra que a sociedade é uma construção frágil, mantida todos os dias por escolhas individuais e coletivas. Cada vez que respeitamos uma regra, cada vez que aceitamos um limite, estamos conscientemente ou não reafirmando esse pacto. E cada vez que o rompemos, também estamos fazendo uma escolha com consequências que vão muito além de nós mesmos. Talvez o aspecto mais fascinante dessa ideia seja perceber que ela nunca está concluída. O acordo não é algo feito uma vez e pronto para sempre. Ele precisa ser renegociado constantemente, reinterpretado, ajustado às mudanças do mundo. Novas tecnologias, novas formas de trabalho, novas relações sociais colocam pressão sobre regras antigas, e isso gera conflitos, debates e transformações. A sociedade não é estática, porque o acordo que a sustenta também não é ao chegar aqui. Você pode perceber que essa ideia não mudou apenas a forma como a sociedade funciona. Ela mudou a forma como entendemos a nós mesmos. Não somos apenas indivíduos isolados, vivendo juntos por acaso. Somos participantes ativos de um sistema de acordos que molda nossas possibilidades, nossas liberdades e nossos limites, mesmo quando discordamos. Fazemos isso dentro de um conjunto de regras que torna o desacordo possível, sem que tudo se transforme em caos. E é exatamente por isso que essa ideia continua tão relevante. Em um mundo cada vez mais polarizado, lembrar que a convivência depende de acordos mínimos pode ser desconfortável, mas é necessário. Na sua visão, até onde vai esse acordo invisível que sustenta a sociedade? Ele ainda funciona como deveria ou está se desgastando? Escreve nos comentários o que você acha, porque essa é uma discussão que só faz sentido quando é coletiva. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar o mundo de outra forma, deixa o like para que mais pessoas tenham acesso a essa reflexão. E se você quer continuar explorando ideias que moldam a nossa realidade de maneira clara e profunda, se inscreve no canal.